Conhecimento relevante. Capítulo 2, Al-Baqarah, versículo 108. Ou pretendes perguntar ao teu mensageiro como Moisés foi perguntado antes? E quen troca a fé pela descrença certamente se desviou da segurança do caminho. Alá, o Exaltado, adverte os muçulmanos a não persistirem em fazer perguntas irrelevantes, perturbando assim o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, assim como o santo profeta Musa, que a paz esteja com ele, estava perturbado por sua nação, os filhos de Israel. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículos 67 a 71. E lembre-se quando Moisés disse ao seu povo: de fato Alá ordena que voces matem uma vaca. Eles disserán: voces nos ridicularizan. Ele disse: eu busco refugio e me Alá para não estar entre os ignorantes. Eles disserán: invoque seu Senhor para nos esclarecer o que é. Moisés disse: Alá, diz, é uma vaca que não é bella nem virgem, mas mediana entre isso, então faça o que ela che é ordenado. Eles disserán: invoque seu Senhor para nos mostrar qual é a cor dela. Ele diz, é uma vaca amarela, de cor brillante, agradável aos observadores. Eles disserán: invoque seu Senhor para nos esclarecer o que é. De fato, todas as vacas se parecem para nós. E de fato nós, se Alá quiser, seremos guiados. Ele diz, é uma vaca não treinada para arar a terra nem para irrigar o campo, uma vaca livre de fallas sem nenhuma mancha sobre ela. Eles disserán: agora você veio com a verdade. Então eles a matarão, mas eles mal conseguirão fazer isso. E capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 108. Ou pretendes perguntar ao teu mensageiro como Moisés foi perguntado antes? Como claramente indicado nos versos que discutem o santo profeta Musa, que a paz esteja com ele, fazer perguntas irrelevantes apenas distrai as pessoas de se concentrarem no que é relevante para elas, o que por sua vez torna suas vidas mais difíceis. Isso se aplica tanto a questões mundanas quanto religiosas. Um muçulmano deve se concentrar em pesquisar e questionar as questões que serão questionadas no dia do julgamento. Qualquer outra coisa deve ser deixada de lado, pois isso apenas os distrairá das coisas que eles devem estar aprendendo e agindo. Conforme aconselhado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 3257, os muçulmanos devem evitar fazer perguntas inúteis, e em vez disso, concentrar-se em evitar o que lhes foi proibido e cumprir o que lhes foi ordenado a fazer. Infelizmente, muitos muçulmanos, até mesmo estudiosos, caíram na discussão e argumentação sobre questões irrelevantes que não serão questionadas no dia do julgamento. Essa atitude só causou divisões dentro da nação islâmica, apesar do fato de que eles foram ordenados a permanecer unidos. Persistir nessa atitude apenas afasta a pessoa da crença de alívio, que está sempre conectada a questões e tópicos relevantes que serão questionados no dia do julgamento, em direção à descrença, que sempre esteve conectada a tópicos e questões irrelevantes. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 108. Ou pretendes perguntar ao teu mensageiro como Moisés foi perguntado antes? E quen troca a fé pela descrença certamente se desviou da segurança do caminho. E quen troca a fé pela descrença certamente se desviou da segurança do caminho. Este versículo também poderia estar alertando o povo do livro e os não muçulmanos de Meca de fazerem perguntas inúteis para causar problemas ao santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e para impedir que outros aceitem o Islã. O povo do livro deveria ter aprendido com seus ancestrais, os filhos de Israel, a importância de evitar fazer perguntas irrelevantes. Como seus estudiosos possuíam as escrituras divinas que discutiam o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, não havia necessidade de se comportarem dessa maneira, pois a verdade do Islã era muito clara para eles. Capítulo 6 Al-An, versículo 20. Aqueles a quem concedemos o livro o reconhecem o Alcorão Sagrado, a o reconhecerem seus próprios filhos. E capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 146. Aqueles a quem concedemos o livro o conhecem, ao profeta Muhammad,
que a paz esteja com ele como conhecem seus próprios filhos. E os não muçulmanos de Meca viverão com o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, 40 anos antes dele anunciar a profecia, e portanto, sabiam que ele não era mentiroso. Capítulo 10 Yunus, versículo 16. Pois eu permaneci entre voces uma vida inteira antes disso. Então voces não vão raciocinar. E como eles eram mestres da língua árabe, eles sabiam que o Alcorão Sagrado não eram as palavras de um ser criado. Caso contrário, eles facilmente o teriam igualado em sua habilidade de guiar as pessoas independentemente do nível de seu conhecimento, seu status social, o tempo em que vivem e sua habilidade de resolver qualquer problema social, pessoal, financeiro e político que uma pessoa ou nação pudesse enfrentar. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 23. E se voces tiverem dúvidas sobre o que enviamos, ou seja, o Alcorão ao nosso servo, então produzamos uma surata semelhante e invoquem suas testemunhas, ou seja, apoiadores, além de Alá se voces forem verdadeiros. Aqueles que perseguiram questões inúteis para desviar os outros do Islã, do povo do livro e dos não muçulmanos de Meca, apenas trocaram a crença que lhes foi oferecida pela descrença. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 108. E quem troca a fé pela descrença certamente se desviou do caminho seguro. Aquele que se desvia do caminho certo não enfrentará nada além de dificuldades neste mundo e seu caminho não terminará no paraíso no próximo mundo, pois se esqueceu da obediência sincera de Alá, o Exaltado, que envolve usar as bênçãos que lhe foram concedidas de maneiras que lhe agradem, conforme descrito no Alcorão Sagrado e nas tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Capítulo 20 Taha, versículos 124 a 126. E quem se afastar da minha lembrança terá uma vida deprimida. Isto é difícil. E nos o recolheremos, isto é, o ressuscitaremos, cego no dia da resurreição. Ele dirá, meu Senhor, porque me fizeste cego, enquanto eu estava uma vez enxergando. Alá dirá, assim chegará a ti os nossos sinais, e tu os esqueceste, isto é, os desconsideraste. E assim serás esquecido neste dia. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.